de volta eu, professor Alexei, e a física para a prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Lembra, a gente está pensando em aproximadamente 15 das 45 questões dessa parte da prova, certo? Lembra sempre que o importante para ti é acertar as questões fáceis, beliscar algumas questões médias. Acertar as difíceis não vai fazer muita diferença na tua pontuação lá no final pelo sistema de avaliação do Enem. E como é que tu vai saber que a questão é mais fácil, ou é mais difícil, ou é mais média? Em princípio, tu pode intuir isso pegando a questão que envolve física, quando ela é mais aplicada na parte conceitual, ou quando ela tem um cálculo bem direto. Então, nós vamos falar agora de um assunto que é recorrente nas provas do Enem e que vai estar presente na tua prova. A gente vai falar de onda. A onda é uma perturbação que se propaga num determinado meio, só transportando energia, sem transportar matéria. Aquela onda que quebra na beira da praia não serve para nós como onda. A onda que serve para nós é a onda de alto mar. A onda passa, o barco, o navio, ou quem está boiando sobe, desce e não é arrastado para um lado nem para o outro. Ele só tem um movimento de oscilação à medida que a onda vai passando. Então, onda, perturbação que se propaga sem transportar matéria, apenas transferindo ou transportando energia. As ondas mecânicas são os tipos de onda que necessitam de um meio material para se propagar. A onda mecânica não se propaga sem a presença de um meio material, ou seja, ela não se propaga no vácuo. O som é o exemplo mais clássico de onda mecânica. Se não existir um meio material, o som não vai se propagar. O som não se propaga no vácuo, o som não se propaga na ausência de meio material. E o som tem uma característica própria. Assim, quanto mais denso é o meio, via de regra, mais rapidamente o som o som se propaga, certo? E as ondas que não precisam de um meio material para se propagar, ou seja, aquelas que se propagam no vácuo e em alguns meios materiais, são as chamadas ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de meio material de propagação. Um exemplo mais clássico é a luz. Ela vem do Sol até a Terra, e entre o Sol e a Terra, já falei para ti em outra oportunidade, não tem nada, tem espaço vazio, tem vácuo. Então, essas ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material de propagação. Todas elas, no vácuo, se propagam com a mesma velocidade. À medida que elas vão ingressando em meios materiais, algumas não vencem determinados meios materiais, outras vencem. E aí é cada um por si, cada um com a sua velocidade, ou cada uma com a sua velocidade. Fala de onda, tu tem uma equação, a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, vai lamber ferida. V de velocidade, lambda é o comprimento de onda e o F é a frequência. A velocidade com que a onda se propaga depende do meio de propagação. Tá? Eu falei do som, né? O som no ar se propaga com uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Essa velocidade pode mudar no ar em função da temperatura, da umidade relativa do ar, da pressão atmosférica, enfim. No ferro, por exemplo, o som se propaga com uma velocidade na ordem de 5 km por segundo, muito mais rápido do que no ar. E na água na ordem de 1.500 metros por segundo, 1,5 km de metro por segundo. Então vai mudando a densidade, vai mudando a velocidade. A mesma coisa acontece com a luz. A luz se propaga mais rapidamente no vácuo, na ausência de meio material. E à medida que o meio vai ficando mais denso, a luz vai se propagando cada vez mais lentamente até que não passa, não se propaga. O comprimento de onda tem a ver com... Vou imaginar que eu tenho uma onda na forma de uma senoide, de uma minhoquinha, certo? A parte mais alta da onda a gente chama de crista, a parte mais baixa a gente chama de vale. Se eu pegar aqui 3 pontos sobre esse eixo, que seria o eixo médio de vibração da nossa onda, 3 pontos consecutivos vão indicar o que a gente chama de comprimento de onda, representado por essa letra grega aqui, que deve ser dado em metros na hora que tu vai fazer cálculo, tá? Pode ser a distância entre 2 cristas consecutivas ou 2 vales consecutivos também. O comprimento de onda é uma característica de cada onda. A frequência da onda, que vai dizer quantas oscilações acontecem por segundo, por minuto, por mês, por ano. No caso do sistema internacional, a frequência tem que ser dada em oscilações por segundo, que é a mesma coisa que hertz. Então, essas 3 grandezas se relacionam assim. Toda vez que a onda mudar de meio, vai mudar a velocidade da onda e vai mudar o seu comprimento de onda. Se a onda não muda de meio, não muda a velocidade. Ah, mas eu faço essa corda, vou sacudir essa corda mais vezes por segundo.
eu vou aumentar a frequência e aí essas cristas vão ficar mais próximas, eu vou diminuir o comprimento de onda. Então o comprimento de onda sempre faz o ajuste. Quando há variação da velocidade, o comprimento de onda é que vai mudar. Quando há mudança da frequência, porque a fonte mudou a frequência, vai mudar o comprimento de onda, certo? Mas o meio não muda a frequência da onda, a frequência não muda a velocidade com que a onda se propaga. A amplitude, que é essa distância entre o eixo médio aqui de oscilação da nossa onda e a crista ou o vale, essa medida é chamada de amplitude, ela tem a ver nas ondas mecânicas com a energia que a onda transporta. Tipos de onda. Ondas longitudinais, imagina que isso aqui é uma mola, eu pego essa mola e fico sacudindo essa mola assim, ó. E aí cada espira da mola vai ficar oscilando na horizontal. E a vibração, a onda vai se propagando nessa direção. A direção de vibração ou de propagação da onda é sempre a mesma. Elas são paralelas entre si. Está vibrando na horizontal aqui e está se propagando supostamente na horizontal. São ondas longitudinais. Já as ondas transversais são aquelas que se assemelham com ondas que a gente pode fazer em cordas. Eu pego uma corda, faço ela oscilar para cima e para baixo, a corda tem que estar esticada, né? E aí eu vou ter a vibração de cada pontinho da corda acontecendo na vertical e a energia vai se propagando na horizontal, certo? Então essa é uma onda transversal. Lembra o seguinte, o som nos meios fluidos é sempre longitudinal. As ondas eletromagnéticas são todas transversais. Está aqui o espectro eletromagnético que a gente deve conhecer. São ondas de rádio, com a menor frequência, o maior comprimento de onda. Vê aqui assim, ó, o comprimento de onda está ficando cada vez menor, tá? E está aumentando a frequência. As micro-ondas, do forninho de micro-ondas, a onda de rádio utilizada em comunicação, né? A micro-onda utilizada nos fornos de micro-ondas, também um pouquinho em comunicação, né? Através das fibras óticas. A radiação infravermelha é utilizada em controles remotos, mas também utilizada quando tu está transferindo energia na forma de calor, por exemplo, da brasa para uma carne que tu está assando ali num churrasco, que o gaúcho gosta muito. Depois, com uma frequência um pouco maior, nós temos a faixa da luz, que alguns autores chamam de luz visível, mas se é visível, é luz. Essa luz começa com o vermelho, depois vem o laranja, depois vem o amarelo, depois vem o verde, depois vem o anil e o azul, o anil e o violeta. Tá? E depois nós vamos ter o ultravioleta, que a nossa principal fonte de ultravioleta é o Sol, né? Ele manda o UV para a Terra, UVA, UVB. A gente tem que tomar algum cuidado com a exposição ultravioleta, né? A gente não pode tomar radiação ultravioleta nos horários em que a incidência é muito grande, mas a gente precisa da radiação ultravioleta para a gente consolidar, para a gente assimilar e adquirir vitamina D, que é muito, muito importante para o organismo, para alguns órgãos do nosso corpo e principalmente para a calcificação, né? A gente não pode ficar aí com osteoporose, então fica ligado aí na biologia, né? Ciência da natureza e tal. Aí, a partir da radiação ultravioleta, nós temos as radiações ionizantes, que são radiações perigosas, porque elas podem provocar danos sérios à saúde, mas elas ajudam muito também à saúde. A gente tem os raios-x, muito utilizados em diagnósticos, nas tomografias, o raio-x especificamente, com uma frequência maior que o ultravioleta. E, por fim, as radiações que são emitidas nas reações nucleares. Quando núcleos atômicos se rompem, se fundem, há liberação de partículas e também a liberação de uma radiação chamada de radiação gama, que é a radiação de maior frequência, que tem um maior risco de contaminação, que provoca muito malefício, mas também é muito utilizada na saúde aí no tratamento daquilo que é chamado de radioterapia, né? Quando tu tens tratamento, não de quimioterapia, que é na química, mas a radioterapia trabalha com radiação gama, tá? Que são as radiações de maior frequência, maior poder de penetração. Também é utilizada para fazer exames, né? Para identificar se a pessoa está com algum problema de saúde, por exemplo, a tireoide, se ela não está funcionando a contento, toma claro, num hospital adequado, né? Um coquetel com iodo radioativo, aí vai ser feita uma medição para avaliar se a tireoide da pessoa está absorvendo a quantidade adequada de iodo, se ela não está com algum problema. Então nós temos aí a
o espectro eletromagnético, todas essas ondas eletromagnéticas, todas elas, sem exceção, no vácuo se propagam com a mesma velocidade. À medida que vão encontrando meios materiais, é cada um por si, cada um com a sua velocidade. Os fenômenos ondulatórios também podem estar presentes na nossa prova. Lembra, tu vai ter mais de uma questão de ondulatória na tua prova, com certeza. A gente tem aqui apresentado para ti o fenômeno da refração. Quando é que ocorre uma refração de uma onda? Quando a onda muda de meio. Por exemplo, eu tenho um peixe aqui embaixo, esse peixe manda a luz aqui, quando essa luz passa da água para o ar, a luz sofre uma mudança na velocidade. Se o raio incidir de forma oblíqua entre as duas superfícies que separam os meios aqui, né? Nós vamos ter então uma mudança na direção da luz, e aí quando tu tá tentando pegar um peixe aqui assim dentro d'água, o que tu tá enxergando não é a posição dele, na realidade aqui é a imagem que ele tem, ele tá um pouquinho mais para baixo, e isso acontece por causa da refração. A reflexão que eu não coloquei aqui tem a ver com os espelhos, né? Quando a luz bate no espelho e volta, tu tens a reflexão. A difração, que é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos, então imagina que eu tenho aqui uma onda que é plana, né? E ela vai encontrar aqui uma fenda e ao passar pela fenda ela contorna esse obstáculo. Então essa parte que está aqui atrás da fenda é a parte da onda que contornou o obstáculo que sofreu a difração. A gente tem o fenômeno de interferência, que ocorre quando ondas de mesma frequência, ou de frequências muito próximas, se superpõem, e aí eu vou ter cruzamento de crista com crista, que vai dar um cristão, tá? Ou de vale com vale, que vai dar um valão. E aí, naquele momento, ocorre a interferência chamada de construtiva. Imediatamente depois, a onda segue se propagando como se nada tivesse acontecido. Ou a interferência destrutiva, quando tem o encontro de uma crista com vale. Na hora do cruzamento, ou eu vou ter uma cristinha ou um valinho, depende de quem tem amplitude maior, ou nada, se as amplitudes forem iguais. Imediatamente depois do cruzamento, a onda segue se propagando como se nada tivesse acontecido. A ressonância é um fenômeno que tem um pouco a ver com a frequência. Acontece quando eu tenho uma fonte emitindo uma onda cuja frequência se iguala à frequência de vibração de uma outra fonte, de um outro meio. Aqui eu tenho um exemplo de uma onda, tu não vai ouvir, evidentemente, porque não tem som nenhum, mas é uma foto que eu tinha um copo de cristal, quem sabe, e aí foi emitido um som, uma determinada faixa de frequência, e a superfície, esse vidro que está aqui, esse cristal que está aqui, começa a oscilar, porque as suas moléculas passam a vibrar com a mesma frequência, elas vibram na mesma frequência daqui, elas ganham energia e passam a vibrar mais, aqui, assim, oscilar com uma amplitude maior. Isso pode provocar a ruptura da estrutura. A ressonância acontece apenas quando há essa troca, podendo ou não ocasionar esse processo que aconteceu aqui com esse copo. A polarização é um fenômeno de seleção. Só acontece com ondas transversais. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Há ondas transversais que são mecânicas, como onda numa corda. Eu vou precisar, para polarizar, um filtro polarizador, que seria este filtro aqui e este filtro aqui. Então eu vou ter uma onda que vai estar vibrando em várias direções aqui. Após passar pelo primeiro filtro polarizador, tudo que não estiver vibrando nessa direção vai ser filtrado. Só vai passar aquilo que está vibrando na direção orientada pelo nosso filtro, que seria aqui pela vertical. Então, se houver um segundo filtro formando 90 graus com esse primeiro, não vai passar nada para o lado de cá. Então aqui eu tenho uma onda polarizada que ela estava vibrando antes em várias direções, após ser polarizada ela passa a vibrar numa direção só. Isso acontece com todas as ondas eletromagnéticas com a luz. Tu pode usar um óculos com lente polarizadora, que tu vai notar que a intensidade luminosa que vai passar para ti vai ser menor. Tá? Vai ser menor. Também as lentes polarizadoras são utilizadas na tecnologia de cinema de filme em 3 dimensões. A acústica é a parte da ondulatória que estuda o som e os fenômenos a ele relacionados. Quando a gente fala de som, a gente tem um som agudo, aquele que tem a frequência maior, é um som agudo, e o som grave, aquele que tem a frequência menor. Então, observe que aqui eu tenho um grande número de cristas e de vales, indicando uma frequência grande. Aqui eu tenho poucas cristas e poucos vales, indicando um som de baixa frequência. O som de baixa frequência é o som baixo, é o som grave.
O som de alta frequência é o som alto de frequência elevada, é o som agudo. O som pode ser mais forte ou mais fraco, isso tem a ver com a intensidade sonora. Como é que eu identifico isso? O som mais forte é aquele que leva mais energia. Como o som é uma onda mecânica, o som mais forte é aquele que vai ter maior amplitude. Maior amplitude. Segue ainda falando da acústica, vamos lembrar no chamado efeito Doppler. Quando é que ocorre o efeito Doppler? O efeito Doppler acontece quando eu tenho uma fonte emitindo uma onda e há uma velocidade relativa entre a fonte e o observador. Na aproximação, vai ocorrer sempre um aumento aparente da frequência. No caso do som, ele vai ficar mais agudo na aproximação. No afastamento entre a fonte e o observador, para o observador, o som vai ficar mais grave. Lembra da ambulância? Quando ela se aproxima, a frequência aumenta, o som fica mais agudo. Quando ela passa, o som fica mais grave porque baixa a frequência. Certo? Segue comigo, segue com a gente, tem mais dica pra gente trabalhar.